Senhor da vida, permite que nos reunamos em Teu nome, nesta noite bendita de felicidade e esperança, para manifestar-te nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de Tua luz e misericórdia. Mas suplicamos ao Teu coração augusto, nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de Tuas dádivas. Fortifica-nos a noção de harmonia para sermos cooperadores leais de Teus santos desígnios. Erguemo-nos do abismo do passado por Tua vontade vigilante, e aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, vergados ao peso das inclinações humanas, por nós cultivadas durante milênios, não prescindimos de Tua disciplina e de Tua força paternal. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos. Magnetizados pelas nossas recordações do pretérito, nem sempre te compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula-nos o personalismo inferior para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto entendimento. Faze-nos vibrar no campo de Teus divinos pensamentos. Puseste em nossa boca o verbo construtivo. Encheste-nos a alma de luz e tranquilidade, a fim de colaborarmos em Tua obra. Deste-nos, neste pouso de amor fraterno, companheiros dedicados ao bem, e em torno de nossa tarefa pequenina, colocaste a multidão dos aflitos e sofredores. Ó Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em Teu nome consolações e esclarecimentos. Contudo, nós te imploramos inspiração e roteiro, considerando as responsabilidades dos que te recebem a mordomia da salvação. Ensina-nos a agir desapaixonadamente. Infunde-nos o respeito pela autoridade que nos deste. Ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais, para que te sentamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução de Tuas leis, repreende-nos severamente, para que não persistamos no desvio impensado. Somos Teus filhos frágeis e confiantes. Todas as Tuas resoluções a nosso respeito são excelentes e belas. Concede-nos, pois, bastante visão, de modo a enxergarmos nossa aventura em Teus desígnios, sejam quais forem. Somos servos humildes de Tua sabedoria gloriosa. Neste celeiro de paz consoladora, recebemos através de 1000 recursos diferentes a Tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram e padecem. Ó Pai compassivo, que felicidade maior que esta, a de espalhar com nosso Senhor Jesus Cristo as Tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Que escola mais rica, além da que se localiza nesta casa, onde aprendemos jubilosos a exercer o dom sublime de dar, dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança. Tu permites ainda, Senhor, que possamos atender ao coração interessado em lenir e confortar espíritos queridos que se perderam de nossa companhia no curso incessante do tempo. De alma voltada para a Tua magnanimidade, endereçamos-te reconhecimento sem termo. Sê louvado por todos os milênios dos milênios. Sê glorificado por todos os seres da criação. Teus servidores nesta casa de edificação agradecem-te as oportunidades preciosas de trabalho e esperam a continuidade de Tuas bênçãos. Que a Tua infinita luz
seja refletida em todo o universo infinito. Assim seja. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. É com muita alegria que nós estamos aqui e que nesses instantes possa o amor de Jesus envolver a cada um de nós, fazendo vibrar em nossos corações a fraternidade, a misericórdia, a bondade e a fé tão necessárias para as lutas de cada dia. E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito das palavras, tão importantes para a nossa comunicação e para o relacionamento humano. E veremos a origem e a formação das palavras. Mas fiquem tranquilos que não falaremos nada de gramática, que tanto nos aterrorizava quando estudantes na aulas de português. Nós veremos a origem da palavra em nós, no nosso íntimo. Veremos também o poder criador da palavra e a mensagem que ela nos traz. Para explicarmos esse primeiro ponto sobre o processo de formação da palavra dentro de nós, vamos lembrar de uma afirmação de Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Ele nos diz assim: a emotividade plasma a ideia, e a ideia determina a atitude e a ação que comanda a... E a ideia determina a atitude e a palavra que comanda a ação. Então, vamos lá. O que ele quer dizer com isso? De sentimento em sentimento, nós vamos formando o quê? As ideias. Vamos colocar um S aqui. E de ideia em ideia, nós vamos formando o quê? A palavra. E de frase em frase, nós vamos formando o quê? As atitudes. Por isso, quando nós proferimos uma palavra, ela teve origem onde? No nosso pensamento. E para que tenha surgido o nosso pensamento, nós, primeiramente, tivemos um sentimento.
Por isso, nós podemos dizer que a palavra é a manifestação do nosso pensamento que teve origem no nosso sentimento. Ela é a manifestação do pensamento e do sentimento que nós nutrimos no nosso interior. Por isso que Jesus diz assim, em Mateus, capítulo 12, versículo 34, a boca fala do que está cheio o coração. Quer dizer, Jesus já nos alertava que a origem daquilo que proferimos é o coração, que é do coração que partem as más atitudes, as más tendências. E também as coisas boas, as obras edificantes. E nesse segundo ponto aqui, o poder criador da palavra. A palavra é um vigoroso fio de sugestão. Toda palavra cria imagens daquele que nos escuta. E toda imagem cria alguma coisa. Imaginemos que duas amigas se encontrem na rua. E uma diz para a outra assim, você não sabe o que me aconteceu outro dia. E aí, o que acontece com aquela amiga que está ouvindo? Ela começa já a imaginar a história na sua mente. Eu estava no computador pesquisando na internet uma receita de bolo de chocolate e eu achei uma receita de bolo de chocolate deliciosa, facinha de fazer, rápida e fica uma delícia. É só você fazer assim, assim, assim. E conforme ela vai descrevendo a maneira de fazer o bolo, nós já vamos imaginando, né? Ela pegando os ingredientes. E a hora que ela fala, fica uma delícia, a gente já imagina aquele pedaço de bolo saboroso. E o que acontece em nós? Se nós nos afinizamos com as imagens que vamos criando enquanto ela está falando, nós vamos nutrindo essa imagem e essa imagem vai causar o quê? Um sentimento em nós. E como aquela amiga gostava muito de bolo de chocolate, aquela imagem do bolo começou a despertar nela o quê? O desejo de saboreá-lo também. E aí essa amiga começa, mas por que eu não vou então no supermercado, compro os ingredientes e já faço hoje mesmo esse bolo para ver se a receita é boa. E aí ela liga em casa e falou, hoje eu vou atrasar um pouquinho, porque eu vou passar no supermercado, comprar tal, para fazer o bolo. E ela faz o bolo e gosta, e aí as outras pessoas da casa também gostam e vão falando para as outras. Então, quer dizer, da palavra que foi proferida por uma pessoa, criou a imagem na mente da outra, e essa imagem provocou um sentimento na outra pessoa, provocou um pensamento e uma atitude. E nesse exemplo que nós demos, foi ótimo, foi agradável. Foi criada uma imagem positiva. Agora, imaginem quando uma pessoa nos diz algo negativo, algo ruim. E ao invés de criarmos essas imagens positivas, o que nós vamos criando? As imagens negativas, vamos alimentando os sentimentos menos felizes, vamos pensando coisas menos produtivas e agindo de uma forma o quê? Ruim. Por isso, nós necessitamos ter muita vigilância e cuidado no uso das palavras. E a mensagem que a palavra nos traz? A palavra nos traz a mensagem sonora, que é aquela produzida pelos fonemas, átonos, tônicos, que é transmitido o quê? Pelo ar, porque é o ar o responsável pela transmissão do som. Mas além da palavra, da mensagem sonora, a palavra traz uma outra mensagem inaudível. E que mensagem seria essa? Essa mensagem inaudível, ela é produzida pelas ondas sutis do pensamento daquela pessoa que falou.
Primeiro, nós precisamos entender um pouquinho sobre o pensamento, porque quando nós pensamos, o que nós fazemos? Nós nos utilizamos dos fluidos que estão ao nosso redor e vamos formando em torno de nós imagens, como aquelas que são criadas na mente daquele que nos escuta. E além de formarmos essas imagens, que chamamos formas, pensamentos, e dizemos que esse fenômeno se chama ideoplastia, nós também emitimos ondas sutis que vão ser transmitidas através dos fluidos. Porque o pensamento é o quê? Força eletromagnética. E essa mensagem inaudível, ela vem carregada das energias correspondentes ao pensamento que a gerou. Por isso, pode já ter acontecido com alguns dos presentes aquela situação de que a pessoa fala uma coisa, mas a gente não consegue acreditar naquilo que ela está falando. Em algumas situações, nós ouvimos assim: ah, eu gosto tanto de você, o que você precisar pode contar comigo. A mensagem sonora, ela está sendo boa, mas muitas vezes aquilo nos soa falso, não nos parece verdadeiro. Por quê? Porque a mensagem inaudível, aquela que foi produzida pelo seu pensamento, está dizendo outra coisa. Na verdade, nesse exemplo que estamos dando, pode ser que a pessoa esteja pensando assim: ah, eu vou agradar bastante ela porque eu estou precisando de pedir-lhe um favor. E agora que nós tivemos uma pequena noção do mecanismo de criação e ação da palavra em nós e nas outras pessoas, nos fazemos a seguinte pergunta: como será que estamos utilizando as nossas palavras? Como será que estamos utilizando a palavra como uma ferramenta que nos foi dada pela providência divina? Será que nós estamos utilizando a fala corretamente? Não estou dizendo corretamente que tenhamos que conjugar perfeitamente os verbos, fazer todas as concordâncias nominais e etc. Não é dessa fala correta. Será que a nossa fala está condizente com os ensinamentos de Jesus? Mas, observando o comportamento atual, a maneira das pessoas se comunicarem, muitas dúvidas surgem em nossos corações. Porque muitas vezes ouvimos certos tipos de expressões, vemos pessoas utilizando as palavras para determinados fins, que não concordamos, mas todo mundo age dessa forma e ficamos na dúvida de como agir perante as situações. E para isso, vamos tentar dirimir essas dúvidas à luz da doutrina espírita, baseada no Evangelho de Jesus. E lembremos, então, do que nos disse o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 4, versículo 29. Ele nos diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for promover a edificação. Quer dizer, ele já está dizendo: não diga nada inútil, desnecessário, vulgar, que possa magoar, que possa prejudicar alguém, que seja para edificar, para auxiliar, para levantar o ânimo. Aí as nossas dúvidas já começam a serem esclarecidas. E os palavrões? Que tantas pessoas fazem uso dos palavrões, se justificando como uma maneira de aliviar as suas tensões. Outros dizem que os palavrões são
uma forma de se manifestar descontraidamente. E outros ainda podem dizer, é o jeito brasileiro de se comunicar. Mas venhamos e convenhamos, com a riqueza da nossa língua portuguesa, nós facilmente podemos substituir o palavrão por outra coisa, com uma outra palavra de um significado mais agradável. E para aqueles que acreditam que expressar a agressividade contida representa eliminá-la de si mesmo, é ao contrário, porque quando nós expressamos aquela violência que está dentro de nós, ao invés de estarmos eliminando-as, nós estamos o quê? Fortalecendo a agressividade dentro de nós. Porque qual seria o conceito de palavrão? Palavrão são aquelas palavras vistas como vulgares, desnecessárias, que são usadas para definir os exageros, xingamentos, para expressar raiva. Só pela definição, nós vemos que já não é uma coisa adequada. E o palavrão também, ele traz uma dupla problemática. Por quê? Além da agressividade verbal, que é facilmente percebida, ele traz a vulgaridade mental, que atinge aquele que o escuta e também prejudica aquele que pronuncia. Por que prejudica aquele que pronuncia? Porque o autor dessa ação cria em torno de si uma psicosfera negativa que vai fazer com que ele tenha facilidade de sintonizar com espíritos inferiores que estão na mesma faixa vibratória que ele. E uma outra dúvida. A palavra ruim, não acompanhada da atitude, é prejudicial? Mas como assim? Por exemplo, dois amigos se encontram. E eles começam uma discussão, um ofende o outro, e em um certo momento, um deles fala, eu vou me vingar de você, você vai ver o que eu vou fazer com a sua vida, você vai se arrepender de ter nascido. Só que, passou aquele momento, ele vai para casa, dorme, não quer mais saber do amigo, mas ele não toma nenhuma atitude, ele deixa para lá. Aquela palavra foi prejudicial? Foi prejudicial àquele que a proferiu e também para aquele que ouviu. Por quê? Vamos entender o mecanismo da formação da palavra. Para aquele que proferiu, primeiro ele sentiu a raiva. Depois, essa raiva fez com que ele pensasse mal, pensasse negativamente em relação àquele irmão. Ele criou aquelas formas, pensamentos negativas, fez o seu pensamento vibrar em ondas inferiores e, assim, ele teve um empenho energético, ele teve um desgaste de energia, deixando também o seu campo vibratório suscetível a influências menos felizes. E aquele que ouviu aquela palavra? Além da agressividade verbal, foram criadas imagens negativas na sua mente, ele recebeu as energias daquele pensamento menos feliz, que impressionaram o seu organismo. E ainda, ele teve a sua criação mental em relação àquela situação. Se a pessoa que recebeu essa ofensa estiver mais equilibrada, procurar compreender o outro, ela fica um tempo chateada e depois ela dissolve aquilo. Mas, se ela não estiver tão bem assim, ela vai alimentar aquela mágoa. E aí começa aquela atitude em cadeia da mágoa, do pensamento de vingança e da atitude no qual, invertendo a situação. Emmanuel, no livro Palavras da Vida Eterna, nos diz assim, que a nossa
conversação, sem o percebermos, age por nós naquele que nos escuta. E se lembrarmos daquela história do travesseiro de penas, depois que as penas escapam do travesseiro, é possível recuperá-las? Porque nós podemos não tirar a vida dos nossos semelhantes, mas nós somos capazes de matar as suas esperanças através das palavras. Nós podemos não agredir fisicamente os nossos irmãos, mas nós somos capazes de agredi-los com palavras duras como aço. Nós podemos nos cuidar a fim de não transmitir doenças aos nossos colegas, mas nós somos capazes de transmiti-los à nuvem da maledicência. Enfim, através do poder criador da palavra, nós podemos acender luz ou treva em nossas vidas e nas vidas daqueles que estão ao nosso redor. E uma outra dúvida que pode surgir: a boa palavra, não seguida da atitude edificante, tem valor aos olhos de Deus? Mas o que é isso? Por exemplo, se uma pessoa chega a mim se queixando de um familiar, dizendo que lhe falta paciência, que ela não aguenta mais, porque a pessoa é muito difícil. E eu a aconselho assim: tenha paciência, procure compreendê-lo. É uma pessoa necessitada do seu amor, da sua compreensão, do seu auxílio. E a pessoa até melhora. Só que aí chega em casa, a primeira pessoa que me contraria, eu perco a paciência. Não tem valor. Eu posso até ter feito um bem para aquela pessoa, mas tudo aquilo que eu falo tem que ser embasado em uma atitude. E o que Jesus nos diz a respeito disso? Em Mateus capítulo 5, versículo 37, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Jesus está nos pedindo nesse ensinamento que as nossas palavras venham a condizer com aquilo que estamos sentindo. Quer dizer, se eu sinto uma coisa boa, eu expresso a coisa boa. Se eu sinto uma coisa ruim, eu vou ser falso? Não, mas eu vou procurar manifestar aquela minha insatisfação de uma maneira que não venha a ofender. Existem tantas maneiras de nós fazermos isso, utilizando até de um recurso da gramática, que é o eufemismo, né? Lembrando também daquela piadinha, quando fala assim: ah, seu gato morreu. Não fala isso, você vai me matar do coração. Você devia ter falado: o gato subiu no telhado, né? Aí a mãe da pessoa morre e o colega, o amigo chega: sua mãe subiu no telhado, né? Então, vamos procurar usar de brandura, porque todo mundo aqui gosta de ouvir palavras agressivas, palavras rudes. E assim, nós precisamos ser sinceros. Porque no exemplo que nós demos da pessoa que disse que gosta muito de nós, mas nos soa falso, por que nos soou falso? Porque a sua mensagem sonora e a sua mensagem inaudível estão o quê? Em contradição. E Jesus também nos pede, com esse ensinamento, que a nossa palavra no bem seja embasada na boa obra. Porque senão, a fé sem obras é morta. E as queixas e as reclamações? Ninguém faz isso, né? Quando estava chovendo, todos que encontrávamos, essa chuva, não seca a roupa, embolora todas as paredes de casa, o cabelo não tem chapinha que resista, e tarará, tarará. Aí agora faz uns dias que não chove. Mas esse calor não está dando para aguentar, né? O que vai ser da gente?
Emmanuel, no livro Palavras da Vida Eterna, também nos diz assim: mergulhar o divino dom da palavra no vaso lodoso da queixa é como inflamar preciosa lâmpada no conteúdo da lata do lixo. Quer dizer, nós temos uma oportunidade, um dom de levar à luz o esclarecimento, e o que nós fazemos? Desperdiçamos isso. Quando nos queixamos, também acontece, como dissemos naquele que profere o palavrão, nós vamos sendo envolvendo de um pesado magnetismo produzido por esse pensamento que gerou a palavra. E esse magnetismo pesado vai trazendo o quê? O azedume, vai trazendo desânimo, vai trazendo a doença, e pode contaminar o ambiente onde vivemos. E quando nós nos queixamos de alguém, automaticamente nós estamos nos intimando a fazermos coisa melhor e a estarmos vivendo em um nível mais alto de vibração. Quando deveríamos, em alguma situação de crítica, nos consultar o íntimo, nos posicionando no lugar daquela pessoa para ver se, vivenciando tudo aquilo que ela está vivendo, não estaríamos fazendo coisa pior. E uma observação muito importante que nós precisamos fazer é que a palavra é uma via de mão dupla. O que significa isso? Que se é importante sabermos falar, é importante sabermos ouvir. Porque dependendo da interpretação que damos à frase que ouvimos, cada palavra produzirá sentimentos bons ou ruins dentro de nós. Imaginemos uma jovem que está apaixonada por um rapaz da sua idade, mas esse rapaz não quer nada sério, e essa jovem quer um compromisso sério. E a mãe dessa menina, vendo essa situação, chega para ela e diz assim: minha filha, tome cuidado, observe o comportamento desse seu enamorado. Será que não vale a pena você abrir os seus olhos, buscar novos horizontes? Vejo que esse rapaz não é para você. E aí a menina já começa assim: ei, mas minha mãe, como ela implica comigo, né? Eu não posso fazer nada, ela quer mandar até em quem eu vou gostar. E, na verdade, não é nada disso. A mãe está querendo poupá-la de um sofrimento maior. E, muitas vezes, nós não sabemos interpretar aquele conselho, aquela conversa, aquele alerta. Não sabemos interpretar também quando alguém nos agride. Por quê? Ah, mas ele está me agredindo, o que de bom ele está falando? Às vezes, naquela agressão, nós podemos tirar alguma coisa de boa a respeito do nosso comportamento, que ele está nos alertando, e também nós temos que interpretar aquela pessoa como necessitada de compreensão, porque para ela chegar ao ponto de agredir alguém, ela está muito desajustada. Toda palavra, ela traz o impacto da ação, mas a reação mora dentro de nós. E é de acordo com a reação que nós vamos ter, que nós vamos agravar ou solucionar o problema. Por isso, nós precisamos lubrificar as engrenagens da nossa audição no óleo do amor puro. Porque nem sempre o nosso julgamento é igual ao julgamento da lei divina. E nós também precisamos filtrar a nossa audição para armazenarmos somente aquilo que nos traga o bem, que nos acrescente alguma coisa de bom. Seja das mãos, da escrita das mãos hábeis, ou da fala das pessoas distintas, examinemos tudo, mas retenhamos o bem, porque nós vivenciamos
num mundo onde muitas informações são divulgadas e nem todas essas informações merecem que nós a armazenemos no nosso interior. Então, quando percebermos que aquilo não é legal, que aquilo não é produtivo, que aquilo nos faz mal, vamos lá e apertemos o delete. Nós usamos o delete tanto em nossos computadores, tanto celulares, por que não usemos o delete em nossos corações? E o asseio verbal? O asseio verbal é que nossa palavra venha desprovida de todo mal. Mas para ela vir desprovida de todo mal, ela tem que ter surgido em um coração puro. E nós ainda não temos o coração puro. No nosso coração existe uma mistura de sentimentos bons ou ruins. E por isso necessitamos o quê? Transformar o nosso coração. Colocando bons sentimentos, através da leitura, através da vigilância, através da prática do bem, através da busca pelo conhecimento das leis divinas, para que, então, as nossas palavras sejam melhores. Mas, enquanto isso não acontece, o que nós devemos fazer? Vigiar a todo momento, nos questionarmos como estamos utilizando a palavra. Será que eu estou reclamando demais? Será que eu não estou falando demais? Não respeitando o tempo das pessoas? Será que eu estou me utilizando muito de palavrões? Será que eu estou ofendendo? Será que eu estou desperdiçando o dom da palavra? Uma regra de ouro: quando estivermos nervosos, procuremos não falar, porque provavelmente não vai sair coisa muito boa daí, porque estamos alterados. Uma outra regra de ouro: que falemos dos outros aquilo que gostaríamos que falassem de nós. Quer dizer, eu vou falar aquilo para alguém, eu gostaria de ouvir. Já é uma maneira de irmos aprimorando a nossa maneira de nos expressarmos. O ideal que devemos atingir é que as nossas palavras se originem dos nossos melhores sentimentos, nascidas dos nossos melhores pensamentos. Mas isso só o tempo, só a nossa vontade, só o nosso esforço pode nos trazer. E para mantermos a harmonia geral, os homens se utilizam o quê? Das regras, se utilizam das leis para que o respeito, os direitos dos outros sejam efetivados. E para mantermos o nosso equilíbrio, a nossa paz interior, necessitamos o quê? De controlar o nosso pensamento e governar a nossa língua. E para encerrarmos, seja a palavra profunda ou leve, não deixe de aprimorá-las. No que se diz ou escreve, é o pensamento que fala. Cultiva a boa conversa, se é nisso que te estimulas, mas fala corretamente, esquece as palavras chulas. Em tudo quanto converses, toma o bem por tua escolta. Toda palavra é um ser vivo, por conta de quem a solta. Palavras que auxiliam sempre, sem sombra, vinagre ou lama, nascem somente na fonte do coração de quem ama. Obrigada pela atenção de todos e muita paz. Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria num centro espírita material.
Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino descedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual um materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor,
A natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de invisível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhado em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora à sua volta a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento, do mais altos desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido: obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu desejas. Assim seja. A ti, Senhor, nossos agradecimentos por esta hora de paz intraduzível e de infinita luz. Agora que cessou a nossa oportunidade de trabalho nos círculos da carne, nós te agradecemos os benefícios recolhidos, as aquisições realizadas, os serviços levados a efeito. Mais que nunca, reconhecemos hoje a tua magnanimidade indefinível, que nos utilizou o deficiente instrumento na concretização de sublimes desígnios.
vacilantes e frágeis, como as aves que mal ensaiam o primeiro voo longe do ninho, encontramo-nos aqui, venturosos e confiantes, ao pé de teus desvelados emissários que nos ampararam até o fim. Como agradecer-te o tesouro inapreciável de bênçãos celestes? Teu carinho santificante seguiu-nos passo a passo, em todos os minutos de permanência no Vale das Sombras, e não satisfeito, teu inesgotável amor acompanha-nos ainda nesta retirada da velha Babilônia de nossas paixões amargurosas e milenárias. Nada fizemos por merecer-te assistência bendita. Nenhum mérito possuímos, além de boa vontade construtiva. Claudicamos vezes sem número, dando pasto aos caprichos envenenados que nos obscureciam a consciência. Falimos frequentemente, cedendo a sugestões menos dignas. Entretanto, Jesus amado, converteste-nos o trabalho humilde em manancial de ventura que nos alimenta o coração, soerguido para as esferas mais altas. Desculpa-nos, Mestre, a imperfeição de aprendizes, traço predominante de nossa personalidade libertada. Não possuímos nada de belo para oferecer-te, ó benfeitor divino, senão o coração sincero e humilde. Recebe-o, Mestre, como demonstração da confiança de teus discípulos pequeninos e enche-o de novo com as tuas sacrossantas determinações. Reconhecidos à tua inesgotável misericórdia, agradecemos a ternura de tuas bênçãos, mas se nos deste proteção e consolo, não nos retires o trabalho e o ensejo de servir. Conduze-nos aos teus outros apriscos e renova-nos por compaixão a bênção de sermos úteis em tua causa. Cheios de alegria, abençoamos o valioso suor que nos proporcionaste na esfera da carne purificadora, onde, ao influxo de tua benignidade, retificamos velhos erros do coração. Bendizemos o caminho áspero que nos ensinou a descobrir tuas dádivas ocultas. Beijamos a cruz do sofrimento, do testemunho e da morte, de cujos braços nos foi possível contemplar a grandeza e a extensão de tuas bênçãos eternas. Agora, Senhor, assinalando nossos agradecimentos aos teus emissários que nos estenderam mãos amigas, deixa que te roguemos amoroso auxílio para todos aqueles menos felizes que nós, que ainda gemem e padecem nas sendas estreitas da incompreensão. Inspira os teus discípulos iluminados para que te representem o Espírito sublime ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desviados, dos perversos. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores fiéis para que continuem revelando o benefício e a luz de tua lei. E ao encerrar este ato de sincera gratidão, enviamos nosso pensamento de alegria e louvor a todos os companheiros de luta nos mais diversos departamentos da vida planetária, convidando-os em espírito a glorificar em teu nome, teus desígnios e tuas obras, para sempre assim seja.